Quero convidar o pastor Isaías, que é o nosso preletor agora. Quero que você receba também o pastor Isaías. Amém. Glória a Deus. Eu também preciso dizer alguma coisa sobre o pastor Isaías. Pastor Isaías é um irmão muito querido. Nós somos, assim, muito gratos a Deus. E quando eu digo isso, Isaías, eu não digo só os bispos, não. Eu digo aqui os pastores da Nova Vida, como que o irmão, a gente tem um irmão como um querido que Deus trouxe para o nosso meio, para a nossa convivência. Então, o carinho pelo irmão, o reconhecimento de tudo que Deus tem feito na sua vida, nos enche o coração de alegria, a sua generosidade conosco da Nova Vida, a igreja. A gente já superou que você rejeitou a nossa placa. Nós desejamos ordenar ele bispo, ele não quis. Eu tenho uma raiva desses caras humildes demais. A gente não é muito dado a essas coisas, né? Na Nova Vida, a gente é bem simplório. Mas eu não podia deixar de passar esse momento, antes do Isaías pregar, de realmente externar o nosso amor por você, o nosso carinho. E se você deixar, a gente realmente se aposta de você plenamente. Que Deus te abençoe. Nunca nos abandone. Podemos assentar, irmãos. Antes de começar, eu gostaria de fazer um pedido aos irmãos para que coloquem os seus celulares no modo igreja. Bota assim no modo igreja. Não é nem por mim. É que às vezes a gente está prestando atenção assim, aí chega aquela mensagem, né? E nós somos muito curiosos, a gente... Vai lá em cima, tem um alto-falantezinho, você clica lá, e aí emudece. Outra coisa, antes que eu possa dizer aqui algumas palavras, né? Tem muita gente aí preocupada hoje, me disseram que hoje, 9h30, alguém vai desligar o disjuntor, vai acabar a energia aqui. Mas os irmãos sabem que terminar um congresso como esse não é uma coisa simples. E não é de fato, todo mundo sabe disso, né? Todos vocês que pregam, todos vocês que ensinam, que ministram, sabem. E eu procurei dissuadir os bispos hoje. Comentei com alguns deles dizendo o seguinte: já foi pregado, já foi. O pastor Marcos Scott já disse muita coisa para a gente remoer até 2020. E não seria bom, eu perguntei, né? Não seria bom nós deixarmos o congresso com aquele gosto de quero mais, né? Ó, irmãos, valeu, Deus seja louvado, vamos para frente, né? Mas eu não fui feliz na minha... E aí eu comecei a procurar saber quem foi que teve a ideia de me colocar por último assim. Aí alguém, não querendo entregar, quem foi o bispo que tomou essa atitude, disse assim: é porque os bispos te amam muito. E eu não sei se vocês sabem, mas eu sou cinéfilo. E eu me lembrei de um filme chamado Todo-Poderoso 2. Chega uma hora que o rapaz está lá com a vida toda desconfortável.
numa sinuca de bico, passando por uma situação estarrecedora, ele vai a Deus e pergunta assim: Senhor, por que fizeste isso comigo? E o Senhor olha com aquele olhar de ternura dele e diz assim: porque eu te amo. E ele olhou para Deus e falou assim: não daria para o Senhor me amar um pouquinho menos? Um pouquinho. Então eu quero fazer 2 pedidos aos bispos. Primeiro, não deixe de me amar. E o segundo, mas assim, uma besteirinha assim. Aleluia. Bispo Antônio. Toda vez que eu passava por ele, falava assim: tá no sal, você tá no sal, você tá no sal. Tô orando por ti. Aleluia. Irmãos, é óbvio que o desejo, graça e paz. Amém, queridos? É óbvio que o desejo aqui não é edificar o edifício já tão bem foi edificado. Não é construir um edifício novo, é óbvio. Quando se fala com pessoas que estão habituadas não apenas a ouvirem, mas a pregarem, a serem porta-voz de Deus em meio à congregação, não se tem nada debaixo do céu que possa dizer que é novo. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo ao seu amado filho Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Amém? Senhor Deus e Pai, te rendemos graças, bendizemos o teu precioso nome. Como teu servo nesta manhã orou, repito eu, longe de nós, Senhor, estribarmos-nos em nosso próprio entendimento. Concede-nos o privilégio de por alguns instantes ser ministro da tua palavra em meus irmãos. Falo hoje, ó Deus, como quem fala a irmãos, e eu te louvo por esta oportunidade tão preciosa e rica. Obrigado pelo privilégio, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paulo, o grande apóstolo Paulo, está dando os seus últimos suspiros ministeriais. Está num momento muito difícil de sua vida. Não é um momento fácil. É quase impossível ler adequadamente a segunda carta de Paulo a Timóteo sem ter consciência do que foi dito na primeira carta de Paulo a Timóteo. Precisa lê-las, alguém que as vá ler, precisa lê-las em conjunto. Muito do que se não compreende na segunda carta se percebe na primeira. Paulo, na primeira carta, ele dá instruções e ele parte do pressuposto de que nenhuma das suas viagens missionárias, mas especificamente na segunda viagem missionária, ele faz um apelo a Timóteo que permaneça na cidade de Éfeso e faça o que um bom ministro deve fazer. Já foi dito neste lugar que ele, Timóteo, era tímido, já foi dito neste lugar que ele sofria com muitas dores, algumas enfermidades. Já foi dito aqui algumas coisas a respeito de Timóteo, mas parece-me que ainda resta-nos algumas coisas a dizermos a respeito desse jovem pastor. Paulo sabe que está para partir. É isso que nós encontramos no capítulo 4 da sua segunda carta.
É aquele hino à vitória, quando ele, como que num processo de despedida, vai dizendo: combati o bom combate. Interessante, Paulo não diz que combateu todos os combates. Paulo diz que soube discernir quais os combates deveria ele se empenhar e vencer e qual deles se deveria desviar. E parece-nos que estas palavras se encaixam perfeitamente nas orientações que está dando a ele Timóteo, que, a meu ver, está aqui como que claudicante, está num processo de desestímulo ministerial. E este Paulo, que recebeu das mãos de Deus, da pessoa bendita de Cristo Jesus, lá no caminho de Damasco, um bastão, e o agarrou com firmeza, e o levou com firmeza até aqueles dias, ele sabe que não pode deixar cair. É como numa corrida onde os bastões se passam de mãos em mãos. Ele sabe que chegou o seu momento, ele sabe que chegou a hora que, depois de ter corrido com galhardia, depois de ter dado o seu melhor, chegou a hora de passar o seu bastão à frente, à próxima geração, e encontra em Timóteo esta pessoa. E ele não quer que o bastão caia. Embora, olhando para frente, dando seus últimos passos, ele perceba as mãos trêmulas de Timóteo, ele perceba a fragilidade de Timóteo. Então, além de passar o bastão, ele quer ainda dar palavras de estímulos, dizendo: você olha por alguns instantes para trás, mas lembre-se que o seu alvo certamente está na frente. Todos nós que aqui estamos sabemos que o Deus a quem nós servimos não lança palavras ao vento. Todos nós aqui sabemos o quanto Deus valoriza a sua palavra. Deus não diz a quem está deitado: deite-se. Deus não diz a quem está de pé: levante-se. Ora, se as palavras de Paulo, que aqui estão registradas nesta carta, nós as consideramos como palavras de Deus, estas palavras não podem ser colocadas pura e simplesmente como base de aconselhamento para o ministério de Timóteo, serve para a minha vida também. A palavra de Deus tem essa capacidade de singrar os séculos. A palavra de Deus tem essa capacidade de transpor culturas e chegar até os nossos dias. E todos nós sabemos que, vez por outra, a mesma circunstância, a mesma situação, o mesmo desalento pelo qual Timóteo supostamente estava passando, não poucas vezes você e eu também passamos. Agora, o texto que nós temos em nossas mãos, principalmente o versículo 6, é tão significativo que Paulo, pela primeira vez, vai dizer que o dom concedido por Deus, um presente dado por Deus a nós, os seus servos, pode vir a perder o brilho, pode vir a perder a intensidade, pode vir a perder o seu fulgor. Até então sabíamos que os dons eram dados por Deus, até então sabíamos que os dons, apesar de dados, permaneciam sendo de propriedade divina. Até então percebemos que os dons, essa capacitação dada pelo Senhor a fim de que nós edifiquemos a igreja, servia para todas estas coisas e tinha todas essas nuances. Mas de maneira clara, sabermos que este dom a nós conferido por Deus pode perder o seu brilho, a sua intensidade, aqui encontramos com clareza nas palavras de Paulo. Que dom era este? Nós percebemos por tudo aquilo que foi dito aqui: o dom do pastoreio, o dom da palavra, o dom do conselho, o dom administrativo. E nós vamos perceber que este dom, que se manifesta de inúmeras formas, todas estas orientações nós encontramos principalmente na primeira carta de Paulo a Timóteo. O texto que nós temos em nossas mãos, quando nós olhamos para ele, a impressão que nós temos é que Paulo já não é mais o lutador viril que outrora fora. Ele passou as técnicas para Timóteo. Se nós observarmos no livro de Atos, em outras cartas de Paulo, que ele, Timóteo, que havia sido conhecido por Paulo lá, Listra, Derbe, naquela região, e mais, Paulo conheceu Timóteo já desfrutando de uma vida com Deus, pois diz-nos o texto que os irmãos daquela comunidade indicaram Timóteo a Paulo. Era como se estivesse dizendo assim: Paulo, você que está passando por aqui, coloca os teus olhos sobre este rapaz. Esse rapaz tem futuro, este rapaz tem pedigree espiritual, ele gozava de um moral no meio da congregação, e foi exatamente este moral que levou os irmãos a indicá-lo aos cuidados. E então Paulo, percebendo que aquilo que os irmãos diziam a respeito de Timóteo era verdade, o toma para junto de si e o leva também em sua missão. O texto que nós temos em nossas mãos, quando nós o lemos, ainda que superficialmente, mostra sim
apesar de jovem, um tanto desalentado, porque Timóteo, ao ouvir estas palavras, ou ao ler estas palavras de Paulo dizendo, aviva o dom, é porque certamente o dom que nele havia sido percebido já não tinha o mesmo vigor, o mesmo fulgor que outrora havia sido percebido. Você já viu uma luta de boxe? Você já viu aquele homem mais experiente, que já não sobe mais ao ringue? Geralmente quem é o treinador é alguém que já passou por aquele ringue, é alguém que já estudou aquelas técnicas, é alguém que já se exercitou na luta. Então ele vai lá, coloca um banquinho, enxuga o suor do lutador, esse que já está na defensiva, esse que já está cansado, e começa a dar a ele palavras de estímulo, como ele deve fazer para derrotar o seu adversário nos próximos rounds. E às vezes aquele que está sentado no banquinho já não quer mais. Ele já está quase que lançando, pedindo para que alguém lance a toalha. Já não aguento mais. A impressão que eu tive ao ler as duas cartas de Paulo a Timóteo foi mais ou menos esta. Sabendo disto, eu gostaria de dizer pelo menos 3 coisas. A primeira delas é esta: quais são os fatores? Quais são as circunstâncias? Quais são os fatores que podem nos levar a perder o entusiasmo espiritual? São muitos, não? Se nós levantássemos aqui a mão, ou pedíssemos para que alguém levante a mão dando uma opinião, eu tenho certeza aqui que nós teríamos dezenas e dezenas de razões pelas quais nós perdemos o vigor, nós perdemos aquele elan, nós perdemos o entusiasmo espiritual. Bispo Tito ontem usava uma expressão dizendo assim, depois de fazer um link, na verdade anteontem, fazer um link com aqueles incêndios que acontecem na Europa. Ele disse assim: o que é que está umedecendo o seu ministério? O que é que está impedindo que o seu ministério novamente, ou o dom de Deus que há em ti, do qual depende o seu ministério, se aqueça novamente? O que é que nos tem colocado de costas nas cordas da desmotivação? E eu me arrisquei, entre tantas razões, a separar algumas. Primeiro fator que nos leva a esse perder o entusiasmo ministerial é a frustração. Uma das coisas que eu mais percebo quando ando por onde ando, quando falo com quem falo, é que nós experimentamos em diversos níveis aquilo que eu chamo de frustração ministerial. E a frustração ministerial, na verdade, ela pode ser subdividida. Primeiro, uma frustração consigo mesmo. Nós olhamos para nós e nos julgamos e nos vemos abaixo daquilo que se necessita para levar um ministério a contento. Expectativas não correspondidas em relação a si mesmo, na verdade são o nascedouro, é o lugar onde as nossas frustrações mais se dão. Quando nós somos ordenados ao ministério, o que acontece? Eu acredito que todos nós aqui lembramos-nos do dia em que fomos ordenados ao ministério, do dia em que alguém colocou a mão sobre nossa cabeça, do dia em que nós nos levantamos e amigos ministeriais começaram a nos dar as mãos e dizendo parabéns, parabéns, parabéns. O que habitava os nossos corações naquela época? Quais eram as intenções que tomavam os nossos corações naquela época? Nós acreditávamos em muitas coisas. Nós acreditávamos que poderíamos ser usados poderosamente por Deus, aliás, mais poderosamente do que muitos dos pastores que conosco já viviam. Nós acreditávamos que poderíamos ser fator de transformação social. Eu devo dizer aos irmãos que de todos os irmãos que aqui estão, certamente, um dos mais orgulhosos é aquele que vos fala. Eu acreditei mesmo. Eu acreditei que eu poderia ser um pastor muito melhor do que as minhas potencialidades certamente me mostrariam ser. A Bíblia diz assim: não pense a vosso respeito mais do que convém. E eu cometi esse erro no início do meu ministério. Eu acreditava mesmo. Aliás, hoje, depois de 20 anos de ministério, eu tenho algumas dúvidas a respeito da minha chamada. Você diz assim: como assim? Eu vou explicar. Eu sempre ouço pessoas dizendo assim: eu não queria ser pastor, Deus me chamou para ser o pastorado. Eu larguei isso para o pastorado, mas na verdade eu não queria ser pastor. Eu vou na contramão. Eu sempre quis ser pastor. Interessante. Aliás, a impressão que eu tenho é que Deus disse assim: hoje é o dia de chamar alguém ao ministério. E eu já fiquei todo pronto na ponta da cadeira. E o Senhor disse assim: você vai ser pastor. Eu disse: eu, Senhor? Não, Isaías, o da fileira de trás. Ele disse: tudo bem, Senhor, tudo bem. Me contive, tudo bem. Afinal, tinham tantas pessoas ali. A pessoa da fileira de trás levantou assim meio
meio chateado, pensando, mas eu me contive. O Senhor depois olhou, você, estou lhe chamando para o ministério. Eu saí do meu lugar e entrei na frente do dedo de Deus e falei assim, sou eu, Senhor? Falou, Isaías, não é você, é o outro. Ah, tudo bem, Senhor. Aí eu me sentei novamente. Aí o Senhor pela terceira vez assim, eis que vos chamo para... Antes do Senhor falar, eu chamei, eu, Senhor. Ele falou, Isaías. Eu falei, Senhor, me chama. Ele não está nem com muita vontade. Fala para ele, fala para ele. Eu acredito que eu fui assim para o ministério. Eu quis. Por isso que eu não reclamo de igreja, por isso que eu não me chateio, por isso que apesar de todos os pesares, eu não fico uma pessoa amargurada, levanto sempre de bom humor, porque eu pedi a Deus, dá-me o privilégio de ser um pastor. Não saberia ser outra coisa, não queria ser outra coisa, mas eu acreditei mesmo que eu seria um pastor diferente de todos os demais. Um amigo meu na igreja Sara Nossa Terra, uma certa vez, eu era muito mais dentro do que eu sou hoje, e eu cheguei e disse assim, você poderia me emprestar o telefone da igreja? Naquela época não havia celular. Ele disse, ô Isaías, o telefone está cortado. Eu disse, se o telefone está cortado, vocês têm que tirar aquela placa lá da frente. Vocês estão prometendo coisas às pessoas que nem na vida de vocês acontecem. Você está colocando lá, venha ser próspero, venha receber a bênção, quando a bênção não chegou na sua vida e nem a sua vida é próspera. E aí meus amigos diziam assim, Isaías, você bate duro demais. Eu falei, você não viu eu começar a bater? Porque no dia que eu for pastor, esse foi o maior crime da minha vida. Eu acreditava que no dia em que eu fosse pastor, as irmãs não iam andar de saia curta na minha igreja. É o que mais amo. Eu acreditei que no dia em que eu fosse pastor, eu ia começar a pregar, as pessoas não iam andar. Eu acreditei que quando eu fosse pastor, as crianças não iam correr. Uma certa vez, uma criança começou a correr, os membros da comunidade que sabem, começou a correr, uma criança começou a correr, e a criança foi subindo assim, eu fui e peguei a criança, aí uma senhora foi levantar-se lá no fundo, eu falei, é seu filho? Ela falou, é. Eu falei, o que a senhora? Não, eu vou pegar. Não, a senhora não pegou até agora. Por que a senhora vai pegar agora? Então eu nunca fui um pastor assim, pessoal aqui sabe, nunca fui um pastorzão, aquela coisa gloriosa, mas eu queria tanto ser pastor. E eu vou dizer a vocês coisas que talvez possam responder as razões pelas quais ele, Timóteo, estava nas cordas. Você já leu a primeira carta de Paulo a Timóteo? Você já prestou atenção no que foi que Paulo disse? Paulo disse para ele assim, você fica em Éfeso, e lá em Éfeso você bate de frente com todo mundo da igreja, todo mundo. Não há um departamento no qual você não vai botar o dedo, não há um departamento no qual você não vai contrariar as pessoas, não há um departamento que você não vai ter inimigos. Veja o texto. Timóteo, meu filho, conserve a sua fé, mantenha a sua consciência limpa. Começou bem, não, irmãos? Cuida da sua vida, cuide de você mesmo. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, aí então, e somente então, tu serás tido como um bom ministro. Rejeita, Timóteo. Rejeita as fábulas, essa conversa fiada que tem dentro da igreja, de velhas caducas. Por incrível que pareça, naqueles dias havia no seio da igreja velhas caducas, graças a Deus, hoje não existem mais. Ordene e ensine estas coisas. E aí interessante é que Paulo vai dizer a Timóteo, ninguém o despreze por você ser jovem. Eu falei, deve ter uma melhor tradução. Isso Paulo deveria estar dizendo a quem tinha desprezo por ele. Ele deveria ter dito aos irmãos, não despreza-o por ele ser jovem. Não, a tradução correta é essa. Não se deixe abater, não deixe que ninguém o coloque para baixo, pura e simplesmente porque você é jovem. Numa cultura onde as cãs, numa cultura onde os cabelos brancos eram certamente ovacionados, eram certamente tidos em alta conta. Mas Paulo vai dizer a ele, e faça tudo isso, não despreze e seja um exemplo para os fiéis. Onde, diria Timóteo? Na palavra, eu sou, no procedimento, mas no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Não para de ler em público. E mais, exorta as pessoas, ensina as pessoas, e pela primeira vez Paulo vai dizer, veja que é um assunto recorrente, não negligencie o dom que lhe foi dado por imposição de mãos, através de uma mensagem profética, imposição de mãos da classe presbiteriana. Na segunda carta, ele diz que quem impôs as mãos foi ele. Na primeira carta, ele diz que foi um colégio de pessoas que impuseram as mãos.
Talvez ele deva ter tomado a dianteira, talvez seja ele que tenha posto as mãos, propriamente dito. Diz mais: seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando esses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aqueles que te ouvem. Já estamos no capítulo 4, versículos do 11 a 16. Os velhinhos, não repreenda asperamente os velhinhos, trata-os como se fossem pais, exorta-os como se fossem pais. E os jovens, trata como se fossem irmãos. As mulheres idosas, trata-as como mães. As moças como irmãs, com toda a pureza. E o jovem está lendo essa carta. Você consegue ver Timóteo lendo esta carta? Você consegue ver Timóteo passando os olhos por esta carta? Uma carta dividida entre não e sim, não faça e faça, não faça e faça. E mais, eu exorto solenemente diante de Deus. É como se ele tivesse colocado 2 pontos. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Eu exorto solenemente. Não faça nada por favoritismo. Não faça nada por parcialidade. O que é que Paulo quis dizer a Timóteo? Será possível que Timóteo tivesse ou uma tendência, ou então a possibilidade de agir por favoritismo? Selecionar um determinado grupo da igreja, permitir-se estar mais bem com alguns do que com outros, por razões múltiplas? Paulo está dizendo que ele não deveria fazer isso. E mais, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém. Estava com autoridade para colocar as mãos sobre ninguém, sobre algumas pessoas, mas não deveria fazer de modo irresponsável. Mas, se você fizer isso de maneira irresponsável, você se tornará participante do pecado de outras pessoas. Não faça isso, conserva-se puro. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ufa! Moço, jovem, imagina lendo uma carta como essa. Imagine você ser orientado por uma pessoa como Paulo a agir com tamanha intensidade, com tamanho denodo, a ser uma pessoa exemplar em absolutamente todo e qualquer modo de viver. Imagine o peso ministerial que estava sobre a vida desse rapaz. Mas a frustração, como fruto de expectativas não correspondidas ao ministério, eu fico olhando para a vida de Timóteo e pergunto-me: será que nós conseguiríamos imaginar o que seria substituir alguém do calibre de Paulo? Você vai lá e faz até que eu chegue. Enquanto eu não chego, você faz. Algumas pessoas já disseram que quando nós vamos substituir, quando nós vamos a uma igreja, quando nós vamos a uma comunidade, substituir a um pastor que por ali passou, se o pastor que nos antecedeu for muito ruim, a igreja vem quebrada. Mas se o pastor for muito bom, a igreja vem quebrando a gente. E no caso de Paulo, era muito bom. Substituir alguém do seu calibre não era uma coisa para qualquer pessoa. Então pesa sobre esse rapaz uma sensação de inadequação que muitas vezes pesa sobre mim. Quantas e quantas vezes hoje eu olho para a minha vida e percebo quão menino eu fui nas minhas expectativas, como eu pensei a meu respeito e a respeito do ministério que Deus havia me dado, mais do que convinha pensar. Como foi bom revestirmos de muitos e muitos problemas, porque eles me ensinaram a ter a paciência que um dia não tive, mas aprendi a tê-la. Temos a sensação, muitas das vezes, você e eu, de que a gente semeia muito e colhe pouco. Faço das palavras de Ageu as minhas palavras. Às vezes a gente come e não se sacia. Às vezes a gente bebe e continua com sede, se veste e continua com frio. A impressão que a gente tem é que a gente aconselha demais e tem pouco resultado dos conselhos. Nunca aconselhamos tantos casais e nunca houve tantos divórcios. Nunca pregamos tanto e houve tão poucas conversões. Tem um amigo que está aqui presente. Ele disse que antigamente nós dávamos uma enxadada e eram 10 minhocas. Agora a gente precisa dar 10 enxadadas para encontrar meia minhoca. Não é assim? Antigamente nós fazíamos coisas e nós olhávamos assim, mas como as coisas fluíam e as coisas foram se tornando cada vez mais difíceis, a roda deste mundo foi girando, as engrenagens deste mundo foram girando e nós fomos dizendo: Senhor, que cansaço, que cansaço. Não é em vão que Marcos Corte, o pastor, disse que não poucas vezes nós estamos como que uma embarcação
que lançou a âncora e mesmo assim continua com o motor a todo. É muita potência para pouco avanço. Naqueles dias havia gente, às vezes o problema não está só na gente, às vezes está na comunidade também. Paulo vai dizer algumas coisas acerca da comunidade, que eu sei que era só daqueles dias. Naqueles dias havia gente que ensinava doutrinas falsas na igreja. Combata-os, Timóteo. Naquele dia havia gente que gostava de assuntos polêmicos. Não se meta com eles, Timóteo. Esse tipo de assunto não vai te levar a lugar algum. Mas, naqueles dias havia gente que não sabia nada, mas queria ser tratada como se fossem aqueles que soubessem tudo. Mas, Timóteo, tem na sua igreja, Timóteo, mulheres que se dedicam muito ao exterior, mas muito pouco ao interior. Fale com elas para gastar menos em sapatos, para gastar menos em blusas, para ir menos em Monte Sião, para ir menos em coisas. Fala com elas, Timóteo. Fala com os bispos, Timóteo. Essa parte eu vou ser bem breve. Fala com os diáconos, Timóteo. Aqui eu vou estender um pouco mais. Fala com eles. Como é que pode ser e como é que deve ser? O que é que se espera de todos eles? Eu teria dito a Paulo, mas o senhor já não disse tudo isso? Disse, e você vai repetir tudo novamente. Mas Timóteo faz um recadastramento do INSS da igreja. As viúvas com menos de 60, se tiver família, você diz, você vai cuidar, a sua família vai cuidar de você. Se for nova, instrua que elas casem. E agora, se elas forem bem velhinhas e não tiver ninguém que cuide delas, Timóteo falou assim, pode recadastrar? Paulo falou, ainda não. Elas têm que ter sido fiéis aos seus maridos. Falou, então não vai dar, então Timóteo vai acabar. Está escrito? De Paulo vai dizer isso. Elas precisam ter sido fiéis aos seus maridos. Repreenda as fofoqueiras. Paulo dizendo a Timóteo, essa mulherada que fica com conversa no ciclo de oração e papapá, repreende o ciclo de oração. E quando o presbítero pecar, o que é que tu fazes, Timóteo? Chama ele lá na frente. Repreenda-o publicamente, para que quando os outros vendo você repreendendo-o, digam assim, quando a barba do outro estiver queimando, a minha deve ser colocada de molho. Era fácil isso para um jovem? Seria fácil fazer isso numa igreja? Imagina um dos bispos da Nova Vida mandar você para uma congregação com problemas semelhantes a eles, dizer assim, conserta. E você dizendo assim, como? Aí o bispo ainda escreve para você, em breve irei com você. E aí, vírgula, mas se eu me atrasar, dá vontade de pegar, mas o senhor vai se atrasar, Senhor? Depois de tudo que o senhor mandou fazer, o senhor ainda tem coragem de dizer que vai se atrasar? Quando eu olho para um texto assim, eu percebo como eu já me senti assim. Eu vou usar a frase de um grande pregador sul-americano, conhecido por muitos, chamado Oscar Titus Bishop, que anteontem, dizia a seguinte frase: permitam-me usar um termo chulo. Timóteo tinha um verdadeiro abacaxi em suas mãos. Bispo Ademir, na sua prédica, disse assim, nós vivemos pressões terríveis que podem nos levar a afastar do ministério que Deus nos deu. Quantos de vocês já se sentiram assim? É uma pressão tão grande, é um peso tão grande, é uma exigência tão grande, exigências que os outros colocam e que nós colocamos sobre nós. E aí a frustração, claro que nasce, claro que vem. Ninguém, absolutamente ninguém é capaz de fazer diferente daquilo que já foi feito. Mas o segundo fator que eu acho que também termina por minar esse nosso conforto espiritual, que faz com que essa chama permaneça acesa, é o descompromisso que nós temos experimentado na igreja nos dias de hoje. Quantos por cento da comunidade onde você dirige, quantos por cento das pessoas que frequentam a comunidade que você é o dirigente, estão verdadeiramente engajadas no projeto da cruz? Talvez porque nós estejamos procurando cada vez mais pessoas engajadas, quando na verdade o Evangelho, Paulo nos chama a buscar pessoas crucificadas.
E encontrar essas pessoas é como agulha no palheiro. Nós nos chateamos com pessoas que deveriam fazer coisas que já está no script, que já devem saber fazer, e elas teimam em não fazer. Parece que nós somos mais apaixonados pela obra de Deus do que aquelas pessoas que muitas vezes estão próximas a nós. E nós as cobramos, e nós nos chateamos quando mesmo debaixo de cobrança, elas não fazem como nós achamos que elas deveriam fazer. Uma outra coisa que eu acho é que essa pressão ministerial, se nós não soubermos lidar com ela, ela vai também ser um fator de esvaziamento, de esfriamento. Eu não havia me apercebido, devo confessar aos irmãos, em Hebreus no capítulo 13, há um registro de alguém glorificando a Deus, porque ele, Timóteo, havia sido liberto da prisão. Eu não sabia que Timóteo havia sido preso. Talvez fosse essa uma das grandes recomendações de Paulo: sofre comigo as correntes, sofre comigo as algemas, não te envergonhes do meu ministério, não tenha vergonha do seu líder um dia ter sido preso. Eu fico olhando para um texto como esse e penso comigo: Jesus querido, ajuda-me. Foi o bispo Antônio que numa das últimas frases do seu seminário disse assim: há momentos em que a pinguela fica estreita. E é verdade. Quem aqui sabe o que é uma pinguela? Baixe as mãos. Todos vocês que não levantaram, procure o bispo Antônio no final dessa reunião. A pergunta a ser respondida é essa: como lidar com as frustrações ministeriais? A quem olharemos? Em quem nós miraremos para nos vermos livres dessas frustrações ministeriais? Eu só encontro uma pessoa, a pessoa bendita de Jesus. A igreja de Jesus tinha problemas, irmãos? Como tinha problemas. O ministério de Jesus tinha problemas? Como tinha problemas. Os diáconos de Jesus tinham problemas? Como tinham problemas. Jesus inúmeras vezes disse: como vocês são difíceis de entender. Jesus está no Monte da Transfiguração, acontece algo fantástico, maravilhoso. Os seus apóstolos dizem assim: não, vamos, na pessoa de Pedro, vamos ficar por aqui. Jesus disse: não, é necessário que a gente desça. Em meio ao caminho sobe um pai desesperado e diz assim: faz alguma coisa pelo meu filho, se é que tu podes fazer. Já roguei aos teus discípulos, mas não deu certo, não puderam fazer nada. E Jesus, quase que num tom de desabafo, diz assim: ó raça, até quando estarei convosco? O que expressa, o que gera no seu coração? Qual é a imagem que gera no seu coração essa expressão? Até quando? Até quando? Eu não estou pedindo para que vocês façam coisas que vocês não sabem fazer, ou que não estão capacitados a fazer, mas expulsar um demônio como esse, ou libertar uma criança como essa, isso vocês já sabem fazer. Quantas são as vezes que nós olhamos para aqueles que Deus colocou para segurar os nossos braços, e a gente percebe que poderiam segurar de maneira melhor, poderiam colocar a pedra um pouco mais abaixo, poderia colocar um tapetezinho, alguma coisa, e a gente, mas nós já falamos sobre isso. E essa repetição contínua, constante, vai minando, vai minando, vai minando. João no capítulo 2, versículo 23 a 25, a Bíblia nos diz assim: por causa dos milagres que Jesus fez em Jerusalém, durante a comemoração da Páscoa, muita gente ficou convencida de que ele verdadeiramente era o Messias. O que é que vocês acharam dessa informação? Não é uma boa informação? Então, diante do que Jesus fez, muita gente se convenceu, verdadeiramente ele é o Messias. Mas perceba a continuidade. Mas Jesus não confiava neles. Jesus não se estribava neles. E diz-nos o texto: por que Jesus não fazia isso? Essa expressão agora vai dar a razão. Porque Jesus conhecia o homem no íntimo. Ninguém precisava dizer a Jesus quem era o homem. Jesus conhecia essa nossa humanidade. Ninguém precisava lhe dizer quanto a natureza humana é inconstante. Qual que é o meu problema? Enquanto pastor, qual que é o meu problema? Por que não poucas vezes o meu ânimo se esvai, não poucas vezes o meu tônus diminui de intensidade? Porque eu estou esperando das pessoas o que as pessoas não têm para dar. Porque eu estou projetando nas pessoas uma expectativa que mais cedo ou mais tarde, claro, será fator de frustração. E às vezes elas não dão, não é nem porque não querem, é porque não têm. Jesus nunca esperou dos seus discípulos mais do que eles poderiam dar.
Os seus discípulos pensavam acerca de si mesmos mais do que convinha. Jesus está naquela noite fatídica de quinta-feira, e aí então diz assim: olha, as coisas daqui para frente, a tendência é piorar para que melhore. E aí então Pedro toma a palavra. O que é que Pedro pensava acerca de si mesmo? Não, todos, menos eu. Jesus olha para ele e fala: Pedro, não fala assim, Pedro, não fala assim. Eu te conheço tão bem, Pedro, eu sei tão bem quem és tu. Só para que fique claro, hoje ainda, Pedro, nesta noite. E naquele dia Pedro tomou a consciência de que verdadeiramente pensava acerca de si mais do que convinha. Tinha uma ideia ministerial acerca de si, e é por isso que se frustrou. É por isso que disse: vou pescar, como muitos de nós o fazemos. Quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, quando não vão na velocidade que nós gostaríamos que fosse, nós muitas e muitas vezes olhamos para um quarto que guardamos, os instrumentos da velha vida, da velha profissão, e perguntamos: não é hora de voltar? Não é hora de pescar? Não é hora de tomar as varas novamente e procurar uma outra coisa para se fazer? Nós nos frustramos com as pessoas porque esperamos demais delas. Jesus não. É por isso que Jesus não se surpreende conosco quando nós cansamos. Pedro está lá na praia e Jesus realiza um grande milagre, depois de emprestar o barco dele. Jesus realiza um grande milagre, e quando Jesus realiza aquele milagre tão estrondoso, Pedro olha para aquela situação, percebendo-se alvo do milagre, ele faz um pedido a Jesus: afasta-te de mim, Senhor. Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. De todas as coisas que Pedro disse, talvez esta tenha sido a mais acertada. E o interessante é que Jesus, ao invés de afastar-se, aí então é que se aproximou. Pedro, eu vou me aproximar de você, não é porque você é alguém digno de quem eu me aproxime. Eu vou me aproximar de você por graça, por bondade, por misericórdia, porque eu amo você, Pedro. Tanto é que lá na ressurreição, diga aos meus irmãos e a Pedro que eu quero falar, eu quero ter um particular com ele. Nesta noite Deus quer ter um particular com você. Nesta noite Deus quer falar algumas coisas ao seu coração ainda. Segunda coisa, eu gostaria que você anotasse, porque julgo ser de grande importância: o despertamento da memória precede o avivamento do dom. Despertar a memória é importantíssimo. Cote disse-nos, já fiquei íntimo, hein? Cote, gostei. Cote nos disse: Deus é um Deus memorial. Paulo se valeu das memórias para incentivar o despertar do dom de Timóteo. Antes de falar do despertamento do dom, eu quero despertar a sua memória. Primeiro, o que foi que Paulo disse a Timóteo que despertou-o? Primeiro: Timóteo, tu és uma pessoa amada. Por 5 vezes Paulo vai dizer a Timóteo: meu filho amado. Como essa expressão de amor serve para colocar ao chão aquelas estruturas que nós vamos permitindo ser construídas dentro de nós, onde se esconde a covardia, onde se esconde o desalento. Como esta expressão, tu és o meu filho amado, nos capacita, nos revigora, nos reanima. Início de ministério de Jesus. João capítulo 3. Uma cena Spielbergiana se deu naquele dia. É Jesus descendo as águas, o filho ali, é o Espírito do Senhor descendo sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e uma voz dos céus assim o diz: tu és o meu filho amado, que me dá prazer, em quem me comprazo. Eu tenho prazer na sua vida. E eu pergunto: quantos milagres Jesus já havia realizado? Nenhum. Quantos sermões já havia pregado? Nenhum. Quantas coisas de evidência que evidenciavam o seu ministério havia sido feitas? Nenhuma. Ora, então por que foi que Deus disse que amava Jesus se ele não havia pregado nenhum sermão, nem realizado nenhum milagre? É porque o amor de Deus por mim não é pelos sermões que eu prego. O amor de Deus por mim não é pela igreja que eu dirijo. O amor de Deus por mim não é pelo ministério que Ele me deu. Deus me ama porque faz parte do seu ser me amar. Deus me ama porque Ele é amor em si mesmo. Como você e eu deveremos nos deparar com essa verdade todos os dias? Tu és um filho amado. Mas eu nem preguei bem nesse domingo. Tu és um filho amado. Mas eu estou até um tanto... Tu és um filho... Vocês se lembram? Foi depois destas palavras que o Espírito de Deus toma Jesus pelas mãos e o conduz ao deserto da Judeia. No final dos 40 dias, se tu és o Filho de Deus, coloca em xeque
a filiação, a identidade de Jesus. E ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, realiza, faz, transforma pedras em pães. E qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é essa: o que me dá garantias de que eu sou filho de Deus não é a minha capacidade de transformar pedras em pães. O que me dá garantia de que eu sou filho de Deus é que há 40 dias atrás eu ouvi uma voz que dizia: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Timóteo, tu que estás aqui nesta noite, tu és amado de Deus. Igreja pequenininha, tu és amado de Deus. Igreja, tu és amado de Deus. Eu quero que tu saibas que tu és amado do Pai. A segunda coisa que Paulo vai dizer para despertar a consciência antes de fazer implicações ao despertamento do dom, ele diz assim: a sua vida, Timóteo, está coberta por orações. É isso que ele diz: dou graças a Deus ao lembrar-me constantemente de você, de dia e de noite em minhas orações. Como é bom saber. Como é bom saber que a nossa vida está coberta por orações. Como é bom saber que alguém, Deus está levantando para orar por nós. Já aconteceu Deus estar em orações e não ter a mínima ideia de quem são as pessoas pelas quais Deus está me levando a orar. O contrário também é verdadeiro. Esta semana eu estava próximo à igreja e um rapaz, eu cheguei à mesa de uma família que estavam jantando e ele disse assim: pastor, minha mãe está angustiada por sua vida já faz 10 dias. Eu disse: como assim? E eu olhei para ela: por que a senhora está angustiada? Ela falou: eu não sei. O que eu posso lhe dizer é que faz 10 dias que Deus me incomoda, faz 10 dias que Deus me leva, faz 10 dias que eu choro por sua vida. E eu olhei para aquela mulher e disse assim: louvado seja Deus, porque quando eu nem me apercebo, quando eu nem sei, alguém, sabendo e se antecipando das minhas necessidades e lutas, leva alguém a orar por mim. Alguém está orando por você, alguém está clamando a Deus pela sua vida, alguém está pedindo a Deus pelo seu ministério. Saiba disso. Talvez pessoas que nem fazem parte da sua lavra, nem fazem parte do seu rol de amizades, mas Deus os está levando a orar por sua vida. E como é importante sabermos disso. Existem algumas canções que eu canto, que eu gosto. Alguns dias atrás descobri uma cantora nigeriana chamada Sinak. E quando ela começou a cantar, me encheu tanto, eu passei a manhã praticamente falando com Deus, orando, falando em línguas estranhas, a alma repleta. E como eu orei por aquela mulher, como eu orei pelo ministério dela. Ela jamais saberá quem eu sou, e eu jamais teria a oportunidade de conversar com ela. Isso não importa, porque o Deus a quem eu sirvo a conhece, o Deus a quem eu sirvo a acompanha. E eu gostaria sim que um dia ela soubesse, não que eu, mas que alguém neste mundo todo está colocando a vida dela em oração. Já orei por Marcos Witt sem nunca conhecê-lo. Já orei por tantas pessoas que foram bênção na minha vida, sem que eles tivessem a mínima consciência de que um dia puderam ser bênção. Nós somos bênção na vida de muita gente e nem sabemos disso. E gente piedosa coloca os joelhos no chão e ora por nossa vida. E nós estamos em pé, não é porque somos melhores do que ninguém, não. É porque Deus está levantando gente a pedir por nós. Senhor, tem misericórdia do pastor Isaías. Eu fico imaginando, quando alguém que eu nem visito se coloca diante de Deus e lembra-se do meu nome: tem misericórdia do pastor Isaías. E às vezes eu lá, sem a mínima consciência, recebo dos mais altos céus o resultado da oração feita por alguém anônimo, alguém que está até mesmo distante. Ô Timóteo, tu estás coberto de oração. Deus está levantando pessoas para orar por você. Lembro-me, Paulo está despertando a consciência. Lembro-me de suas lágrimas, aquelas suas lágrimas. Lembro, Timóteo, quando nós orávamos juntos e você chorava. Eu me lembro, as suas lágrimas eu as vi. Deus é um Deus que levanta a testemunha do nosso choro. Quantas são as vezes que nós choramos e achamos que choramos só? Não é verdade, não é verdade. Se ninguém mais vê, tenha certeza, o nosso Deus está vendo, com certeza. Lá em Gênesis, capítulo 28, tem uma mulher angustiada de alma, angustiada de coração. E a Bíblia nos diz que ela sai errante pelo deserto, com um menino adolescente pelas mãos. Acaba a água, acaba o pão, acaba tudo. E aí a garganta começa a secar. Aquela expressão de morte começa a se desenhar. E ela, com o coração de mãe, coloca o menino longe, para não ver o menino padecer. E Ismael agora
sem a presença da mãe, ele chora. As poucas lágrimas que lhe restavam, ele as derrama e chora alto. No meio do deserto, no meio do nada. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor se colocou ao lado da mulher. Para onde tu vais, mulher? O que aconteceu? Como tu perguntas? Olha lá. E o anjo disse assim: o Senhor ouviu o choro do menino. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quantas e quantas são as vezes que a gente chora e parece que a gente chora só. Quantas são as vezes que a gente se derrama e parece que a gente se derrama só. Deixa eu lhe dizer, todos os nossos choros e lágrimas, Deus as conhece. O Senhor as toma para si. Lembre-se disso. Se Deus viu um menino lá no meio do deserto, certamente Deus também te vê no seu quarto, no seu carro. Deus vê no seu gabinete pastoral, dizendo assim: tem misericórdia de mim, Senhor. As suas orações têm testemunha certamente. E mais, olha o que Paulo está fazendo. Está mexendo com a mente, com o coração de Timóteo. Timóteo, você vai vencer por todas estas razões. A sua fé não é uma fé fingida, Timóteo. A sua fé não é uma fé fingida. A sua fé não foi comprada. Eu estou dando testemunho de que a sua fé é honesta. Vocês já imaginaram alguém no calibre de Paulo chegar a mim, chegar a vocês e dizer assim: eu quero dar um testemunho acerca da sua vida. Você é um homem honesto diante de Deus, a sua fé é honesta diante de Deus. É por isso, irmãos, é por razões como essa que nós precisamos continuar. Nós não podemos parar em hipótese alguma. Nós temos mesmo que saculejar e dar a volta por cima. É por isso que eu quero dizer para você o terceiro conselho, já estou partindo para o final. Para mim e para você, para todos nós que aqui estamos, é um privilégio o que Deus tem feito conosco. Todo privilégio traz consigo responsabilidades. Ser agraciado por Deus com um dom é um privilégio, e manter esse dom despertado e aquecido é uma responsabilidade que pesa sobre todos nós. Você percebe que é um dom de Deus em você? Você consegue perceber que Deus colocou um pouco de si dentro de você? Cada um de nós que aqui estamos espelhamos a Deus de uma maneira particular. Eu espelho a Deus de uma maneira especial. Nenhum daqueles que me ouvem aqui nesta noite seriam capazes de espelhar a faceta de Deus como eu sou capaz de espelhar. Deus me capacitou para espelhá-lo de uma maneira que vocês são incapazes, e o contrário é verdadeiro. Cada um daqueles que aqui estão espelha uma faceta de Deus de maneira única, intransponível, inalienável. É por isso que nós nos colocamos como igreja, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que as maiores manifestações da graça de Deus se dão na coletividade, não na individualidade. Eu sei que a misericórdia do Senhor se dá sobre nós na individualidade, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós o fazemos. Paulo vai nos dizer que o menor de todos os dons é justamente de falar em línguas estranhas. E ele explica a razão. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala a homens, visto que ninguém o entende, mas em espírito fala com Deus em mistérios. E isso edifica-o, é para edificação pessoal. Mas aquele que fala em profecia, esse está acima, esse dom é mais nobre, esse dom está acima do dom de falar em línguas estranhas. Por quê? Porque ele contempla a igreja inteira. Todo e qualquer dom que contempla a coletividade está acima do dom que contempla a individualidade. É por isso que Deus sempre vai usar a expressão nós, façamos, eia, desçamos. Deus gosta da coletividade, o nosso Deus é um Deus coletivo na sua unidade, aleluia. A primeira vez que um ser usou a expressão eu subirei, eu farei, foi tanto peso que caiu, não se sustentou. É por isso que nós estamos aqui. Por que é que nós devemos nos preocupar? Por que é que nós devemos nos ocupar com esse avivamento interior? Se nós não entendemos o motivo, o propósito de ter esse dom em nossas vidas, nós não faremos o menor esforço para mantê-lo ardente em nossos corações, nem mesmo para mantê-lo vivo, se é que pode morrer. E eu preciso, antes de terminar, lhe fazer algumas asseverações. Primeiro, ninguém pode reavivar o dom de Deus que há em ti. Pode estimular, como eu estou tentando fazê-lo nesta noite. O dom de Deus que há em você, a responsabilidade de avivá-lo é sua.
Só você pode olhar para dentro de si. Só você pode aquecer o fogo da sua alma. Ninguém mais pode reavivar o seu dom, aquela chama dentro de você. Pode ser que aqui nós nos estimulemos, mas vai chegar uma hora que nós vamos nos deparar com a agrura do ministério, com o marasmo ministerial, e eu precisarei estar avivado quando esta hora chegar. Por isso, você e eu devemos nos reavivar. É claro, nós podemos nos encorajar uns aos outros, nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos até ministrar uns aos outros, mas é responsabilidade de cada um de nós manter o nosso fogo espiritual queimando, agitado, soprado, ardente, para a glória daquele que nos conferiu tamanho dom, tamanho privilégio. Manter o fogo aceso era um mandamento e permanece. Você que gosta tanto do Antigo Testamento sabe, uma vez acendido o candelabro não se podia mais, era preciso manter o fogo aceso. Alguns dias atrás conversávamos, e tem um grande amigo aqui chamado Jairo, e ele compartilhava conosco esta verdade. Naqueles dias, acender um fogo não se podia fazer com tanta facilidade que se faz hoje. Nós podemos acender fogo hoje de inúmeras maneiras, inúmeras. Naqueles dias não era assim. Não se tinham tantas pederneiras, não se tinha isqueiros, não se tinham fósforos e coisas assim. Então, havia em toda a casa uma lâmpada que ficava acesa o tempo todo. O tempo todo. Porque era desta lâmpada, onde não se podia faltar azeite, é que se tirava a chama para as demais. Parece-me que Paulo está referindo-se, ou Paulo está lembrando-se, de que existe uma lamparina dentro da gente que não pode se apagar jamais. Não pode, o que não quer dizer que não se apaga. Não pode, não deve, o que não quer dizer que não perca a intensidade. Agora, mesmo sabendo que não pode perder tamanha intensidade, às vezes o perdemos, nós nos lembramos das palavras de Jesus. Eis que o ministério de Jesus é aquele que não trilha a cana quebrada e também não apaga a torcida que fumega. Eu olho para alguns pastores e fico pensando comigo, já deu tanta luz, já brilhou tanto, já foi tão intenso, e hoje é só aquela fumaça que vai restando. Quem já morou em casas onde antigamente tinha aquelas lamparinas? Lembra? O que acontecia no nariz da gente? Né? Aquela coisa toda preta, não é verdade? Quem aqui não sabe o que é isso? Procure o bispo Antônio, no final, ele vai dar essa explicação aos irmãos. Às vezes você pode olhar para a sua vida e falar, pastor, já foi intensamente, já aconteceu coisas gloriosas, mas hoje já não é mais como era. Já não é mais como era. Eu preciso que seja reavivado dentro de mim. E aí então eu quero lembrar os irmãos. Algum tempo atrás, um amigo disse para mim assim, Isaías, houve época na minha vida, no meu ministério, ele dizendo, que quando eu tocava, a graça de Deus se manifestava. Que quando eu cantava, a graça de Deus se manifestava. Talvez ele nem se lembre mais dessa nossa conversa. E ele disse assim, eu tenho orado a Deus para que reavive, que reanime. Eu tenho orado a Deus para que volte a engrandecer o meu coração, principalmente nesta área. E eu olhei para o meu amigo e disse assim, deixa ele fazer uma pergunta. E se Deus lhe dissesse, vou reacender, e vou colocar dentro de você uma chama que vai queimar como nunca queimou, com uma condição. Ele disse qual? Nunca mais tu farás em público. Tu farás só para mim, e tão somente para mim. Meu amigo silenciou, e eu espero dele a resposta até hoje. Não basta ter o coração aquecido, é preciso saber a razão. Não basta ter esse dom tremendamente brilhante, brilhoso, lustrado. É preciso saber a quem vamos colocar no mais alto. É preciso saber a quem vamos honrar com tamanho dom, lembrando-nos que não pertence a nós. É de Deus, para Deus e somente de Deus. Por último, esse mesmo amigo me fez lembrar de que lá na Palestina, muitos dos que aqui estão já foram por lá, o solo é bem rochoso. Uma certa vez, eu olhando para uma árvore milenar, uma oliveira milenar, perguntei ao nosso guia, por que o tronco é tão retorcido? Por que ele é todo furado? Por que ele é uma árvore tão sofrida? Ele disse, olha para o chão.
Imagine o que é uma árvore vencer um chão pedregoso como esse durante tanto e tanto tempo. E aí nós nos lembramos que nós andando pelas terras da Palestina, nós vimos e percebemos que havia campos semeados de trigo por todos os lados. Eles semeiam o trigo nas montanhas, eles semeiam o trigo no vale, mas existem tão poucos lugares onde o trigo possa realmente gerar, que existem lá pequenos lugares, às vezes é 1 metro quadrado, às vezes é na beira do caminho, o semeador saiu a semear, às vezes é na beira do caminho, um pouquinho de terra. Então, como eles não sabem em qual lugar vai germinar, eles não economizam na semente, jogam em todos os lugares. Paulo diz a Timóteo: insta, prega em tempo e fora de tempo. Fala, quer ver o dom ser revivado? Fala. Você foi chamado para falar, você não foi chamado para converter ninguém, você não foi chamado para encher a igreja ou deixar de enchê-la, você foi chamado com um dom: pregar, falar do amor de Deus, orientar as pessoas, porque o demais isso pertence a Deus. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, a igreja permanecia na comunhão, no partir do pão, naquela coisa gloriosa, e Deus acrescentava aqueles que haveriam de se salvar. Não economize, encha as mãos mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. A semente não é minha, a semente não é sua. Por isso Paulo vai dizer ao nosso querido Timóteo: veja que a palavra de hoje não é a Himeneu, a palavra de hoje não é a Demas, a palavra de hoje é você, Timóteo, que não amou o presente século. A palavra é a você, que está com o embornal cheio da melhor de todas as sementes. Lance-a a tempo e fora de tempo, porque mais cedo ou mais tarde ela vai germinar. E se não germinar no seu ministério, talvez o seu ministério seja plantar para que outros colham, pois é o mesmo Paulo que vai dizer: alguns plantam, outros regam, mas o Senhor é quem dá o crescimento. E numa outra passagem: eu plantei, Apolo regou, o Senhor deu o crescimento, e muitas vezes são outros que vão colher. Por isso eu louvo a Deus por estar aqui, por isso eu engrandeço a Deus por estar aqui, porque estou entre amigos ministeriais, e nós que aqui estamos sabemos as agruras que o ministério reserva a cada um de nós. Feche os seus olhos onde quer que você esteja, por favor. Há uma canção antiga que diz assim: Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso, Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse
tua graça invade-me. Acende, Senhor, acende a chama, Pai. Eu sei que uma vez brilhou. Vem limpar, Senhor, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Oh, meu irmão, eu vou lhe chamar de meu irmão. Às vezes está assim com a gente, não está não? E eu quero convidar, sim. Eu quero convidar na autoridade que o Espírito de Deus me concede, a você, meu irmão, que está cansado, a você, meu irmão, que está fadigado, a você, meu irmão, que está eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero convidar você a vir até aqui à frente, a fim de que nós possamos orar juntos, orar uns pelos outros. E quando nós oramos uns pelos outros, nós saramos. Quando nós oramos uns pelos outros, a graça de Deus se manifesta. Por isso, eu quero, sim, eu quero que você, num ato de humildade, levante-se aí e diz assim: eu quero, eu preciso. E vem até aqui à frente e nós vamos orar juntos. Senhor, Senhor, formoso és, tua paz eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Aí você diz assim: mas eu sou um pastor. É verdade, você é um pastor. Que privilégio para você e para mim sermos pastores. Mas os pastores também fraquejam, os pastores também têm debilidades. Por isso, vamos juntar as nossas. Eu junto as minhas às suas, você junta as suas às minhas, e nós vamos lá para diante do trono de Deus pedir: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero fazer uma coisa que não estou habituado a fazer, mas eu quero fazer. Você sabe que você está aqui, não sabe? Você não sabe que você está aqui? Vem aqui para frente, vem. Vem aqui. Hoje é uma noite especial na sua vida. Hoje Deus vai fazer um negócio diferente aí no seu coração. Vem aqui para frente, vem. 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 Aleluia. É isso mesmo, meu querido. Vem. É isso mesmo. Vem. Nós precisamos. Nós precisamos. Eu quero pedir aos pedir encarecidamente aos nossos bispos, autoridades de Deus sobre as nossas vidas, que orem por nós, compartilhem conosco o dom que Deus derramou sobre vocês, que num ato de generosidade estendam as mãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas vidas. E eu quero pedir a você que está com a vida tranquila, certa, se coloque em pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos aqui para frente agora, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você nos ajude em oração agora, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que, como se a nossa vitória aqui dependesse apenas das suas orações, sei que não depende, mas como se assim fosse, então levante as suas mãos e clame por nossas vidas. Clame por nossas vidas, aleluia. Clame por nossas vidas. Você sabe o Deus a quem você serve. Você sabe como entrar diante do Senhor. Você sabe o que dizer, aquilo que move o coração do Pai. Aleluia. Estenda as tuas mãos sobre nós, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre nós, Senhor. Aleluia.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, não. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, eu sei, nada encontrarás de bom, não. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, aos meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre.
coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Filho muito amado, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o teu precioso nome. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Parece que a gente vai perdendo essas coisas, né? A gente só vai ministrando e não encontrando ninguém que possa ministrar sobre nós. Aleluia, aleluia. Jesus, nós te rendemos graças por esta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade tão rica, tão preciosa. Aleluia, louvado seja o teu precioso nome. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos. Tu és o amado de minha alma, Senhor. Tu és o Senhor de todos aqueles que aqui estão. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto vem, os irmãos, uma canção apenas, pode? Eu sei que os irmãos estão, uma canção que diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podem voltar aos seus lugares. Não vamos terminar este encontro, vamos dar continuidade a ele, amém, queridos? Paulo ainda deixou uma recomendação a Timóteo. Está no capítulo 6, verso 20, na sua primeira carta. Ele disse assim: Timóteo, conserva tudo o que te foi concedido. Conserva. Que nós possamos, pela graça de Deus, conservar todas estas recomendações,
princípios, ensinos que nos foram ministrados desde segunda-feira. Já não se trata mais de reavivar. Eu creio que nós já estamos reavivados em nome de Jesus. Agora é conservar. Conserva o que você tem. Que nós saiamos daqui agradecidos a Deus. Como nós estamos vivendo numa batalha espiritual, é importante que a gente tenha certos cuidados. Não tenha pressa de chegar à sua casa, à sua igreja. Saia daqui curtindo esse tempo, faça da viagem um tempo de refrigério, não se precipite, não tente avançar, não vai fazer diferença meia hora a mais, meia hora a menos. Para que todos nós cheguemos em paz às nossas casas. A igreja está nos esperando, está nos aguardando. Muitos deixaram família, não vieram com a família completa, estão nos aguardando com uma certa ansiedade santa. Então vamos chegar lá em paz, em segurança. Amém, queridos? Vamos terminar. Começou tão rápido, já acabou, mas que bom que o Senhor nos falou durante estes dias. E que tudo aquilo que foi acrescentado possa ser traduzido através das ministrações que vão acontecer no decorrer agora dos próximos dias. Vamos orar, Pai querido. Não há palavras que possam expressar a nossa gratidão por esse tempo tão precioso em que deixamos as nossas atividades comuns para estar aqui numa unidade, num só pensamento, num só espírito, ouvindo dos céus palavras pertinentes ao nosso trabalho, ao nosso ministério. Nós vamos terminar agora este encontro. Agradecemos pelo nosso querido pastor Isaías, que ministrou para nós estas verdades, e vamos agora descansar. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que seja assim, que o nosso regresso seja tranquilo, que o Senhor nos abençoe, a nós que vamos dirigir e a todos os outros que vão dirigir conosco nessas estradas. Que o Senhor seja o nosso companheiro, o nosso guarda, o nosso protetor. E que a Tua graça esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite, até o próximo ano, permitindo Deus, e que o Senhor abençoe a todos nós, rica e abundantemente. Amém.